Boa noite, essa é a primeira edição do Felipe Convida e hoje a gente vai falar sobre excesso de proteína. Chamei uma doutora chamada Regina Nogueira, ela trabalha com emagrecimento, entende bastante também dessas questões de alimentação e ela vai conversar com a gente aqui sobre esse tema aí de excesso de proteína. Oi, Felipe. Oi Regina, tudo bem? Tudo e você? Boa noite para Também, todo mundo. Vocês me boa... ouvem bem? sim, tá bom o som aqui. Maravilha. Ah, legal. Primeiro eu queria te agradecer por ter aceito o convite aqui para nossa conversa e queria que você se apresentasse brevemente para o pessoal saber quem você é. Bom, eu que agradeço o convite, já acompanho o seu trabalho faz tempo, admiro muito, já aprendi muito com você, já assisti muita live de domingo com o Felipe para aprender também. Bom, meu nome é Regina, eu sou médica, sou formada desde 2007. Minha especialização da residência médica é em anestesiologia. Eu trabalho com anestesiologia há mais de 10 anos aí. É, Há cerca de 5 anos atrás eu conheci a dieta baixa em carboidrato e como sempre eu tive problema de peso, foi algo que trouxe muito benefício para mim, para minha saúde, inclusive reverti uma doença crônica que era a minha hipertensão. E há um ano eu me senti aí na obrigação de compartilhar esse conhecimento, né? Derrubar alguns mitos que faziam parte também do que eu pensava, né? Eu me vi nessa obrigação de reproduzir isso, contar para as pessoas. E a partir do ano passado eu iniciei o atendimento a pessoas, principalmente pessoas com sobrepeso, síndrome metabólica, que querem tentar essa abordagem, né, de uma maneira mais segura, com a confiança, né, de que não está prejudicando a saúde, muito pelo contrário. Ah, legal. E interessante que eu já vi vários médicos que eram da sua área aí, né, de anestesia, que passaram a trabalhar com, vamos dizer assim, prevenção, né? Antes da pessoa ter que ir para cirurgia e até por curiosidade, Exato. queria saber se você já trabalhava com muitos pacientes que estavam ali para fazer cirurgias por motivos de alimentação ruim, né? Que levaram a sobrepeso, diabetes, etc. Acontecia muito? Muito acontecia e acontece, né? Eu exponho bastante, até principalmente nos meus stories, os pacientes, os casos dos pacientes, não os pacientes em si, né? As doenças metabólicas são muito prevalentes. E eu, como anestesiologista, eu vejo ali a ponta, né, do problema, quando a pessoa já está no momento em que ela precisa de um ato cirúrgico. Então, sim, a maior parte dos pacientes que eu atendo, quando nós temos uma patologia cirúrgica, eles são de alguma maneira doentes metabolicamente, hipertensos, diabéticos, mulheres com síndrome do ovário policístico são muito comuns também, endometriose, que também é uma doença inflamatória, é muito comum e tem muito a ver com os hábitos de vida, né? Muita gente acha que essas doenças crônicas acontecem, né, que elas são como se fossem condenações, que você não poderia evitá-las, mas isso não é correto e muito pelo contrário, e acho muito importante as pessoas saberem isso e terem essa consciência, porque pelo que a gente vê no centro cirúrgico, muita gente não sabe disso, acha que essas doenças crônicas são coisas que acontecem e que tem uma determinação genética só, e realmente a genética faz parte ali, mas são os hábitos de vida e a alimentação com um poder ali muito forte, né, que agem no nosso organismo levando à doença, principalmente a doença crônica. Imagina a aflição, assim, quanto mais você entende de alimentação, porque quando a pessoa está ali para fazer algo cirúrgico já é uma coisa mais grave, né? Já existe algum risco e É tal. isso que eu falei, quando ela tá ali, quando ela chegou ali no centro cirúrgico, ali já tá perdido, né? Ali não é um momento de orientação, de mudança de estilo de vida, porque ali a gente já tem uma patologia que precisa de uma intervenção cirúrgica. Por isso, realmente, minha agonia era diária ali, de saber quantas pessoas estavam se perdendo. E assim, a gente fica nesse meio e a gente conhece muita gente
temos muitos resultados, você principalmente tem muita gente que já mudou a vida com você, mas ainda muita gente, eu acho que a maioria das pessoas não conhece essa importância da alimentação, essa importância dos hábitos de vida na manutenção da saúde. Então é muito importante essa divulgação, porque ainda não chegou em muita gente. Ah, não chegou na maioria, e acho que infelizmente a tendência é que a obesidade só aumente mesmo. Infelizmente. E como você falou, não é um destino, né? Mas é a consequência natural de quem come normal hoje em dia, né? Se a pessoa come igual todo mundo, ela vai ter essas doenças, não tem jeito. Então muita gente fala, nossa, mas eu estava bem, aí eu fui envelhecendo e foi da idade. Na verdade não, foi que aí você completou talvez 20, 30 anos comendo dessa maneira. Aí chegou num ponto que o corpo não aguentava mais, né? Então eu sempre tento bater nessa tecla de se você comer igual a todo mundo, se você comer normal, você vai ser igual a todo mundo. Que a maioria das pessoas hoje em dia tem sobrepeso e desenvolve essas doenças com o tempo. Mas, bom, vamos então... Isso é uma coisa que a gente vê muito mesmo e a gente percebe que tem a ver com a alimentação e os hábitos de vida, porque nós temos pessoas diagnosticadas com doenças crônicas cada vez mais jovens. E isso a gente tem registrado, né? Pessoas há 20, 30 anos atrás, pessoas ficavam hipertensas com 60, 70 anos, né? Hoje em dia tem muitos hipertensos com 30, 25. Eu, inclusive, fui diagnosticada com hipertensão grave com 26 anos, né? Então, é surpreendente, mostra o impacto do que a gente está fazendo com a nossa saúde. Isso está nos adoecendo e cada vez mais jovens. Quanto mais tempo a gente passa sobre a influência de uma doença crônica, maior a chance dos efeitos crônicos, né? Das consequências dessa doença. E isso traz para a gente uma previsão de uma terceira idade, quando a gente chega a uma idade mais idosa, uma qualidade de vida ruim. E é isso que é muito triste. Sim, com certeza. E eu sempre mostro nas minhas apresentações que ali por volta de 1900, na verdade as pessoas tinham tendência de perder peso com a idade, assim. Não é uma coisa natural, até se a gente olhar os bichos, assim, quando eles vão ficando mais velhos, eles vão ficando mais magrinhos, assim, né? Então Exato. Não é exatamente uma coisa natural ir ganhando peso com a idade. Mas vamos então entrar no nosso tema aqui da live, que é excesso de proteína, né? É um tema que sempre me perguntam. Só de eu falar do tema, várias pessoas mandaram um direct me preocupadas. Como assim? Para a gente começar, eu queria saber como que a gente pode definir essa expressão excesso de proteína. Existe uma quantidade que você acha que dá para chamar de excesso de proteína? Olha, Felipe, isso é uma coisa que a gente não tem uma definição, né? O que seria o excesso de proteína num número? A gente tem uma classificação de dietas, né? A gente tem uma dieta hipoproteica, uma dieta normoproteica, uma dieta hiperproteica. O preconizado das diretrizes hoje em dia é de 0,8 grama-quilo de proteína por dia, que na classificação nutricional, entra na classificação de uma dieta hipoproteica, ou seja, né, as diretrizes nos orientam a consumir uma dieta baixa em proteínas. O que a gente classificaria como uma dieta normoproteica seria ali de 1 a 1,6 gramas de proteína quilo por dia. E aí, acima disso, seria uma dieta hiperproteica. Quando a gente fala das dietas hiperproteicas, a gente tem ali de 1,6 a 2,5 grama quilo por dia, que é mais ou menos o que os atletas usam muito, né? A especificação nutricional de um atleta. Mas nós temos relatos de pessoas, principalmente os carnívoros, que hoje em dia nós temos esse movimento, né, dos carnívoros, de pessoas que consomem até 4 gramas quilo por dia de proteínas sem déficits à sua saúde, né, até agora, até essa observação, sem qualquer lesão direta à saúde. Então a gente não tem muito como dizer o que é o excesso de proteína, né, porque... se a gente vai nessas classificações, a gente, por exemplo, teria indicações dessas dietas. Geralmente a gente usa o quê? Dietas hipoproteicas para pessoas que já têm dano renal, né? Já têm lesão renal
ou tem alguma patologia cardíaca. Geralmente na medicina é esses que a gente usa dietas hipoproteicas. As dietas normoproteicas seriam para pessoas normais e as dietas hiperproteicas na medicina como prescrição médica para os desnutridos e pacientes de traumas grandes, né? Pacientes queimados, politraumatizados, porque o consumo proteico é muito alto. Então, a gente definiu que é excesso de proteína, a gente não consegue. Não consegue e é muito difícil você chegar nesses níveis. Provavelmente quem já tentou aí fazer o cálculo e fez a conta mais ou menos, vê que uma mulher assim mais magrinha, 50 quilos, teria que consumir até 400, 500 gramas de carne por dia. E para quem não está acostumado, não é muito fácil. Então, digamos que o excesso de proteína, embora seja muito bombardeado, não deve ser uma preocupação das pessoas que estão mudando a sua dieta ou que estão fazendo uma abordagem baseada na proteína e na energia. Chegar a esse excesso do seu organismo é algo que dificilmente não, acho que não acontece, e o nosso corpo tem mecanismos para regular isso. Exatamente. Eu acho que essa classificação de excesso de proteína é muito mais algo assim de senso comum do que algo científico, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que geralmente quem está com sobrepeso já estava comendo pouca proteína, assim, pelo menos da minha experiência. É muito difícil eu encontrar alguém com 10, 20, 30 quilos para perder que a pessoa diz que comia muita proteína. E, na verdade, elas comem pouca, assim. Eu acho que não, na verdade, tem uma relação direta. Quem come pouca proteína vai ganhar mais peso, né? Hoje mesmo, uma moça me mandou direct, ela tem 90 quilos e ela mede 1,60 mais ou menos. E ela falou, olha, Felipe, eu fiz o primeiro dia tentando comer 90 gramas de proteína, consegui. Hoje não estou mais conseguindo chegar nos 90, estou menos disso, só que eu estou sem fome nenhuma. E ela falou, eu nunca tentei fazer dieta tentando comer mais proteína. A ideia sempre foi comer menos no geral, né? Inclusive a proteína. Só que é uma pessoa que naturalmente já comia pouca proteína. Aí na dieta ela come menos ainda, né? Então, definitivamente, a gente não tem que se preocupar em comer muita proteína. Na verdade, a gente tem que pensar, estou comendo pouco. Deixa eu comer quanto eu aguentar. E a gente tem até estudos, você falou de 4 gramas de peso, a gente tem alguns estudos, né? Dessas quantidades e não foi encontrado nenhum dano nessas pessoas. E vale a gente ressaltar que para eles realizarem esse estudo, eles tiveram que criar uma situação muito artificial, né? Exato. Eles chamaram até pessoas que costumam treinar, que já tomavam whey protein, deram um monte de whey protein para essas pessoas de presente. Em troca, olha, a gente vai dar isso para vocês, 1 ou 2 anos de whey protein de graça. Só que vocês têm que consumir 4,4 gramas de proteína por quilo de peso. Mesmo assim, eu já vi o autor do estudo falar, teve muita desistência nesse estudo. Mesmo essas pessoas acostumadas a tomar whey, a treinar, que queriam ganhar whey de graça, não conseguiram dar prosseguimento ao estudo, porque era muito difícil manter essa quantidade de proteína. Então, eu acho que a gente pode deixar... E veja, mesmo com whey protein, foi difícil para essas pessoas, porque às vezes é mais fácil tomar whey do que comer carne. Uhum. Com carne nem tinha como realizar um estudo desse. Não. Mas, isso mostra que esse excesso de proteína a gente pode deixar na conta do nosso corpo. Porque come a proteína e deixa que o corpo lida com isso, né? O que a gente tem de excesso mesmo é principalmente de carboidrato ou de carboidrato com gordura, né? Que todos os ultraprocessados têm isso. Então, esse a gente sabe o efeito, que é o ganho de peso. Agora, excesso de proteína, todo mundo come tão pouca proteína que realmente não deveria ser uma preocupação, né? E falando nessas preocupações, uma preocupação que eu vejo que vem assim, de até pessoas que seguem a low carb, que falam, mas o problema é se eu comer muita proteína, essa proteína vai virar açúcar no meu corpo e isso vai prejudicar o meu emagrecimento. Será que eu não deveria comer tanta proteína? O que você me diz sobre isso?
Isso aí é mais um daqueles pensamentos mecanísticos, né, que muita gente usa e infelizmente no papel você olha até para olha, faz sentido, mas quando na realidade isso não acontece, né, não tem como a gente negar. A glicose é tão importante para o nosso corpo que a gente tem capacidade, nosso corpo, essa máquina tão incrível, tem capacidade de transformar substratos não carboidrato em glicose. Ou seja, a gente consegue comer gordura e proteína e produzir glicose a partir da gordura e da proteína. Esse processo ocorre no fígado, principalmente a neoglicogênese. É uma transformação de um produto não carboidrato em glicose. Ou seja, é possível a proteína ser transformada em glicose no corpo? Sim, é possível. Ainda bem. Ainda bem, é isso que garante e garantiu por milhões de anos aí nossa sobrevivência. Isso significa que toda proteína que eu comer vai ser transformada em glicose e vai elevar a minha glicemia a níveis maiores que o normal? Não, de jeito nenhum, tá? Porque diferente da absorção do carboidrato que a gente faz diretamente, a gente come o carboidrato, vamos supor o açúcar, que é glicose mais frutose. Ela foi ali digerida, chegou ali no intestino, essa glicose é absorvida e ela cai direto na corrente sanguínea, né? Então ali a gente tem uma absorção direta da glicose provinda do carboidrato da dieta, alterando a glicemia. O meio com que a gordura e a proteína vira glicose não é o mesmo, né? A digestão das gorduras em ácido graxos e glicerol são por outra via, os aminoácidos da proteína vêm por outra via, e eles têm que ser encaminhados ao fígado e eles serão transformados em glicose sob demanda. Se a sua glicemia estiver normal, seu corpo não vai produzir glicose provinda dos ácidos graxos e das proteínas, tá? Então, nosso corpo é inteligente o bastante a ponto disso. Então, o excesso de proteína, o excesso de gordura não aumenta a sua glicemia, não prejudica a compensação do seu diabetes. E, na vida real, o que nós vemos é completamente isso, né? Todos os meus pacientes diabéticos que vieram para mim cortaram diminuíram os seus carboidratos, aumentaram a sua ingesta proteica, aumentaram um pouco, mudaram a proporção, né, geralmente da gordura dos óleos vegetais para uma gordura mais natural. O que a gente vê na realidade são os níveis de glicemia se estabilizando, a hemoglobina glicada ao longo do tempo se normalizando, né? Então é algo que não se comprova na realidade. Embora seja possível, não é um processo que ocorre. Todo o aminoácido que chegar a mais eu transformarei em glicose. Não é assim que funciona. O nosso corpo é mais inteligente que isso. Porque, assim, quando você ouve essa pergunta, até parece uma coisa meio científica, mas transformação no fígado, não sei o quê, mas acho que no fundo, essa dúvida vem simplesmente do nome açúcar, assim, a pessoa pensa, nossa, vai virar glicose, vai virar açúcar, e a pessoa pensa, bom, se vira glicose, vira açúcar, isso também vai virar gordura depois. E na verdade não é que o corpo vai transformando em glicose e depois ele pega essa glicose e vai fazendo porque ele quer e depois vai armazenando como gordura. Não, ele faz quando precisa. E se ele não fizesse, a gente ia passar muito mal, né? No melhor das hipóteses. Então, eu acho que não é uma coisa que realmente você tem que se preocupar. E ainda tem outro ponto. Se a pessoa pensar, bom, então eu não vou comer tanta proteína porque ela vai virar açúcar no sangue. E eu quero emagrecer. Nem vou falar em diabetes, mas eu quero emagrecer, então eu não vou comer tanta proteína, porque se eu comer muito vai virar açúcar. E aí pensa, tá bom, mas o que você vai comer no lugar? Bom, o carboidrato ele já é glicose direto, então não faz sentido você cogitar ele. Aí e a gordura é por energia. Então, a gordura, ela não precisa de muita coisa para ela ser estocada como gordura, afinal já é gordura. Então a pessoa tem que pensar, se eu tirar isso, o que eu vou colocar no lugar? Porque nunca é uma opção a pessoa pensar, não vou comer isso e não vou comer nada no lugar. Bom, dificilmente a pessoa está comendo proteína se ela não está precisando, né? Se ela não está com fome. Então, tem essa questão de pensar, o que você vai fazer então, né? Que às vezes a pessoa até... Aí fica com medo de tudo e não come nada, vai ficar com fome e aí depois come umas porcarias 1000 vezes pior. Sabe, não faz muito sentido, né?
É isso que me preocupa um pouco, né? Porque a gente fica ouvindo essas coisas e as pessoas ficam de repente apavoradas com tudo, né? Porque Sim, os carboidratos, o problema, né, para diabetes, engordar. As proteínas também vão fazer mal para o é. meu rim e vão transformar em glicose. E a gordura saturada vai direto para o meu coração e vai me infartar. O que a gente vai comer? Né? Não sobrou nada. Sim, Então, por isso exatamente. que é muito importante a gente desmistificar, né, essas coisas que são lançadas de vez em quando, e a gente vê muito aqui no Instagram. Eu recebo no meu direct todo dia dos meus seguidores mandando, o post da Nutri, não sei o quê, o post, proteína vira glicose, não sei, etc e tal. Então é importante a gente falar sobre isso e a gente perder o medo da comida, né? Sim. Porque de repente é isso que acontece, fica apavorado com todos os macronutrientes ali e no final acaba comendo besteira. Então, até dentro da low carb, tem muita gente que me falou que tinha muito medo de comer banana. Aí depois a pessoa ia lá e comia um bolo, um biscoito, Pois que é, tinha pois é. 6 vezes mais carboidrato que a banana. Não tem sentido, né? Mas esse Uhum. medo, assim, da comida vem muito da falta de conhecimento mesmo, né? Ah, alguém falou que é ruim. E aí a pessoa fica bem assustada. Outro mito da proteína, que, se eu não me engano, você até fez um post comentando isso, é a questão de que a gente só pode comer até 30 gramas de proteína por refeição, porque senão o corpo não absorve tudo e aí é desperdiçado. Primeiro que eu não sei porque a pessoa está tão preocupada se vai desperdiçar ou não, mas enfim, é verdade isso que o Você corpo falou exatamente o que eu penso só fortemente. Gente, absorve. qual o problema? É, Quem dera fosse assim com a glicose, né? Ah, não. é. Olha, veio muito carboidrato, não quero isso aqui, vou jogar fora. Pra gente ver como o corpo é inteligente. Então, mas comenta um pouquinho. É verdade, se a gente comer mais Bom, de 30 gramas, a gente não absorve? Como que acontece? nós temos estudos aí, estudos míticos, que foi feito principalmente na área do esporte, né? Isso aí é bem voltado para o anabolismo proteico muscular, né? E a gente tem uns estudos, acho que é principalmente do Moore, que ele avaliou o consumo de proteína e ele fez um teste com algumas pessoas e deu 30 gramas de proteína e avaliou o quanto de aminoácido aquilo tinha sido absorvido, né? E deu o dobro de proteínas e o tanto de aminoácido absorvido foi o mesmo, né? Esse estudo ele fez 4 horas, deu uma alimentação, esperou 4 horas e mediu, e deu o dobro de proteína, esperou 4 horas e mediu. E a concentração de aminoácidos ali era mais ou menos a mesma. Então veio essa conclusão de que mais do que aquilo não seria absorvido, seria eliminado e não seria benéfico, né? Mas se a gente pensa num pensamento evolutivo, isso é tão contra-evolutivo para a espécie, porque você imagina na época em que nós éramos caçadores e coletores, e a gente achava uma caça, conseguia uma caça, não, eu só vou consumir aqui 150 gramas desse animal aqui, porque para mim não serve o resto. E aí eu vou ficar um mês sem comer nada, só com aqueles 30 gramas de proteína que eu não comi demais. E isso não, evolutivamente não faz sentido. E virou uma coisa mítica que é muito reproduzida, porque também vai com aquele flow do vamos comer a toda hora, então, né? Porque se eu como 30 gramas de proteína agora, espero 4 horas, ou 90, e espero 4 horas, se você come 90, daqui a 4 horas você não está com fome. Se você come 30, daqui a 4 horas você come mais um pouquinho. Então vamos comer de 5 a 6 vezes as porções de proteína. Então meio que casou com esse negócio do vamos comer a toda hora. Mas nós temos estudos de longo prazo, de 14 dias, que mostram que não há diferença se você parcionar isso na manutenção da massa magra, na manutenção do índice metabólico e dos aminoácidos ali circulantes, se você fracionar sua proteína em várias refeições ou comer em 2 ou 3. Né? E isso mostra que o nosso corpo é muito inteligente, porque tem até aquele gráficozinho do livro do Ted Naiman, é muito lindo, que ele mostra o corpo humano e mostra que a gente é 65% de água, né? E 20% de proteína,
acho que 15 de gordura e 1% só de carboidrato. Ou seja, depois da água, o que é mais valioso para o nosso corpo, o maior componente do nosso corpo são as proteínas. Por que que a gente jogaria fora, né? A gente acha, tem muita gente que acha que proteína é só músculo. Proteína não é só músculo, proteína é músculo, são suas enzimas, é sua pele, seu cabelo, seus hormônios, as proteínas que transportam as coisas no seu sangue, né? O arcabouço, onde o cálcio se deposita nos ossos, é proteico. Ou seja, a proteína é muito importante pra gente. Porque o corpo falaria, não, se eu vou aceitar 30 gramas disso aqui, que é muito importante para mim, esse resto eu vou mandar para fora. Não faz sentido, né? E a gente vê que não é assim mesmo que o corpo funciona. O que a gente especula é que diferentes perfis metabólicos utilizam as proteínas de maneira diferente. Então, se você está acostumado a comer toda hora, ter uma ingestão mais alta de carboidrato, a insulina é captadora de aminoácidos. Se a sua insulina está alta, provavelmente você vai captar menos proteína por vez, né? Se você tem um perfil de comer menos vezes, o seu GH, que é o hormônio do crescimento, um pouquinho mais alto, o seu perfil de captação de aminoácidos pode ser diferente, pode ser melhorado, né? Então, esse negócio de que comer mais que 30 gramas é gastar proteína, não faz sentido. E você tem que comer a proteína para se sentir saciado, né? Então, o que adianta você comer 30 gramas de proteína ali e não se sentir saciado e ter que comer mais? Coma ali a proteína até você alcançar a sua saciedade e não se preocupe com o que vai passar ali reto. Essa questão aí tem várias coisas, né, que eu queria comentar, que é a primeira. A gente não come proteína com o objetivo de quero comer isso para ser absorvido pelo meu corpo. A gente come com a ideia de vou comer isso para ter menos fome e comer menos durante o dia. Então, até pensando assim, de uma maneira bem simplista, nossa, então eu posso comer muito disso que nem é absorvido pelo corpo, seria ótimo. Já pensou se a gente pudesse comer quanto quisesse de alguma coisa que isso não é absorvido pelo corpo? É ótimo para emagrecer. Ia ser um alimento mágico, né? Um alimento bem gostoso que não fosse absorvido nada. O problema é que se a gente come um bolo, por exemplo, se a gente comer bolo sem parar, isso vai tudo absorvido e vira gordura no nosso corpo. Então, o problema é ser absorvido e não ser absorvido. Exato. A segunda coisa é que quando o pessoal fala muito disso, 30 gramas e tal, eles estão pensando muito ali, realmente, como você falou, naquela parte de estudo de ganho de massa muscular. Assim. Uhum. Porque eles querem só saber assim, tá, mas exatamente quanto de proteína a pessoa precisa comer para ter o máximo de ganho muscular. Pensando nisso, talvez comer mais do que 30, que nem é um número tão fechado assim, né? De 30, 50. Não, exato. Coisas, E varia assim, com o indivíduo também, isso eles deixam bem claro, porque uma mocinha de 45 quilos e um homem de 110, né? Eles têm captação dos aminoácidos de forma diferente, né? A demanda ali é diferente. Então, também é variável, não é esse número 30 gramas fixo. E até a idade, né? Às vezes, a idade, os idosos, surpreendentemente, captam mais do que os mocinhos bodybuilders. Muito interessante isso. Isso mostra a inteligência do nosso corpo, né? Porque a gente vê que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa magra, né? Vai perdendo massa muscular. E quando você oferece mais proteína para o idoso, ele tem mais dificuldade por causa da alteração no centro da fome, né? Os idosos tendem a buscar alimentos mais hiperpalatáveis, né? Gostam mais do docinho e tal. Mas quando você oferta proteína para eles, eles absorvem até mais. Muito interessante. E então, esses números são pensados em, será que se eu consumir mais do que isso nessa refeição, eu vou ganhar mais músculo? E aí eles chegaram, olha, na verdade tem um limite, assim, não adianta você comer vou comer então muito mais proteína para ganhar mais músculo. Não, né? Tem um limite ali que você treina, é como se abrisse um espacinho, vem proteína, né? E uma vez que você completa isso, comer mais proteína não vai te ajudar a ganhar mais músculo. Agora,
como você falou, a função da proteína no nosso corpo vai muito além do ganho de músculo. Tem várias outras funções, né? Eu já vi alguns estudos aí que falam que o corpo consegue absorver praticamente toda a proteína que você der, porque alguma coisa ele acha para fazer. E no pior dos casos, ele até pode tentar transformar em energia, enfim, ele dá um jeito, assim, né? Então, A gente realmente, não tem estoque de proteína, né, Felipe? É diferente. é, A gordura, a gente tem o estoque subcutâneo, a gordura visceral, né, que fica em torno dos órgãos. A glicose a gente consegue armazenar em glicogênio hepático e muscular, mas a gente não tem um armazenamento de aminoácidos. A casinha dos aminoácidos lá que eu vou lá e pego quando eu preciso, né? Então, por que a gente jogaria fora os é, aminoácidos ali? Ah, não, só 30 gramas aqui, o resto eu vou esperar vir mais. Não faz sentido. sim. É isso que você falou, até uma coisa interessante, né? Porque quando a gente pensa em excesso e não sei o que, até alguém perguntou o que acontece quando a gente come proteína em excesso. Olha, assim, do que eu vejo assim dos estudos, ainda é uma questão que talvez não esteja totalmente fechada, né? Assim, se a pessoa come um grande excesso de calorias em proteína, o que acontece? Mas eu acho que no mínimo dá pra gente pensar, bom, o carboidrato é fácil de virar gordura e é estocado. A gordura, ela é fácil de ser estocada como gordura, né? Só ir direto. A proteína, ela teria que fazer todas as funções dela, ainda assim ela sobrar para, sei lá, talvez se transformar em carboidrato, para depois talvez se transformar em gordura, e todo esse processo de transição já gasta calorias. Então acho que Exato, é a um gente processo custoso para o corpo. dá no mínimo para a gente falar que para a proteína se transformar em gordura é um caminho bem Vai. mais difícil, né? Então, É. se for para comer um excesso de alguma coisa, que seja de proteína, né? Então, eu queria saber qual que é a sua opinião aí em relação se a pessoa comer muitas calorias, mas vindo da proteína. Eu estou com você e não largo. Eu acho que se a gente vai escolher um macronutriente ali que você quer comer mais, é a proteína. É algo que eu oriento os meus pacientes, é algo que eu faço em mim, né? Como eu falei, com a minha dieta, eu tive uma reversão da minha hipertensão. Hoje em dia eu não uso nenhum medicamento para hipertensão. Eu tinha uma hipertensão grave, usava 3 classes de medicamento. Não tive perda de função renal, inclusive minha função renal melhorou. O que a gente tem é que também o negócio mecanístico. Quando a gente consome altas quantidades de aminoácido, tem muito aminoácido, que são as pecinhas da proteína no sangue, a taxa de filtração glomerular, que é o quanto o rim funciona, vamos dizer assim, ela aumenta. Então, as pessoas mecanísticas falam, ó, tá vendo? O rim tem que trabalhar mais porque teve mais aminoácido no sangue, né? Mas isso, se você tem um rim saudável, não faz sentido. É a mesma coisa que você falar, olha, o maratonista bateu muito o coração, ele tá estragando o coração porque o coração teve que bater muito. Ou você pensou muito, estragou o cérebro porque pensou muito, né? Essa é a função do rim. Né? Então, esse aumento da taxa de filtração glomerular, que as pessoas que são contra o excesso, né, usar a mais a proteína, elas especulam, isso não é lesão. Isso é uma alteração que acontece porque temos mais aminoácidos chegando ali no rim. Então, não há lesão renal causada por proteína. Isso a gente fala em todos os ciclos. Eu, em 10 anos de medicina, nunca chegou um paciente para mim, olha, doutora Regina, esse aqui é um paciente que veio passar um catéter para dialisar. Aí, o que ele tem que causou a insuficiência renal? Ele comeu muito churrasco. Nunca vi isso. Eu nunca vi isso. O que a gente vê, ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem sobrepeso. Né? E a É, gente sabe que isso não vem do excesso de consumo de proteínas. Então, uma coisa que as pessoas têm que tirar da cabeça e desapegar desse mito, o excesso que a gente já viu que é difícil chegar nesse excesso, comer mais proteína do que você comia antes, não vai lesar o seu rim. Você pode ficar tranquilo. Pacientes que já têm perda de função renal ou pacientes que têm insuficiência cardíaca precisam de um certo acompanhamento. Mas mesmo nesses pacientes, a gente já viu que a restrição muito alta de proteína, uma dieta muito hipoproteica, piora ainda mais a função deles.
Então, nem É, para esses pacientes, né, que a gente diria que precisaria de 0,6 gramas por quilo dia de proteína, nem esses pacientes se beneficiam dessa dieta hipoproteica, né? Eles se é. beneficiam mais de uma dieta normoproteica mesmo. Aí já entra até na próxima questão que eu ia falar com você, porque assim, se a gente restringe a proteína para não danificar o rim, né, nessas pessoas, você também vai ter as consequências de comer pouca proteína, né? E até você comentou, o pessoal que chega com o rim danificado é diabético, etc., geralmente vai ter sobrepeso, ou seja, talvez a falta de proteína que causou o problema, né? Exato, é a diluição Igual, proteica antes que trouxe a doença metabólica. E a doença renal é uma consequência da doença metabólica. Não foi causada pela proteína, sim, né? Nós da temos um rim mesma, agora que não consegue fazer a função dele. da mesma forma que, de repente, um cardíaco, se ele tivesse feito mais exercício na vida, ele não teria problema no coração. Mas como ele não fez, agora ele talvez tenha que tomar mais cuidado. Exato. E E agora ele não pode fazer exercícios extenuantes, mas não foram os isso. exercícios que causaram a doença cardíaca, né? Embora agora ele tenha que restringi-los. Então eu queria te perguntar duas coisas, né? Primeiro, se você recebe, geralmente, seus pacientes que chegam aí com problemas metabólicos, como é o consumo de proteína deles? E quais que são as consequências de você comer pouca proteína? O que acontece com a pessoa que come pouca proteína? A dieta, o consumo de proteína ao longo do tempo, se a gente olha as referências, sempre se manteve muito parado, assim, muito mantido, né? Em volta de 20% ali do consumo energético diário. Porém, o brasileiro tem uma dieta mais hipoproteica. A gente tem uma dieta diluída no ponto de vista proteico, com uma diluição proteica grande. Porque a gente está acostumado ali ao arroz e o feijão, e a gente ouve que o feijão já tem muita proteína e tal. Então a gente vê no prato do brasileiro, isso até saiu um estudo bem interessante, a porção de proteína é muito pequena. E a gente vê, o que a gente vê dessa diluição proteica? Nós vemos altos índices de sobrepeso, obesidade aumentando. A gente está quase igual ali aos Estados Unidos. Os Estados Unidos só tem, eles estimam 15% só da população metabolicamente saudável, né? Então a gente está quase chegando lá. O que eu vejo é isso: os pacientes comem pouca proteína. Às vezes eles se enganam, eles acham que comem mais do que eles comem de fato, né? E o que a gente tem com esse problema da pouca proteína na dieta? A gente tem um perfil de uma massa magra, pouca massa magra, a pele prejudicada, o cabelo prejudicado, né? Quanto menos massa magra você tem, o músculo é um tecido metabolicamente ativo, diferente do nosso tecido gorduroso, né? Um tecido que gasta energia, consome energia e não armazena energia. Então, essa diluição proteica traz também essa queda da massa magra. São pessoas que têm um metabolismo mais lento e, consequentemente, vem essa doença metabólica, obesidade, sobrepeso, hipertensão, diabetes, tudo acompanhando esse perfil alimentar. E outro sintoma muito comum, né, da pouca proteína é muita fome, né? Porque assim, por mais que você coma pouca proteína, o seu corpo vai estar sempre pedindo para você proteína. Então, o que eu vejo muito é assim, uma pessoa que tem bastante sobrepeso e ela até fica meio indignada, mas eu já tenho tanta gordura e eu continuo comendo muito, tenho muita fome. Exato. Porque, na verdade, o seu corpo ele não está querendo calorias de você, ele está querendo proteína. Mas como quase tudo que você come não tem proteína, você vai ter que comer muito disso para trazer o mínimo de proteína que o corpo quer, né? Então, como eu falei dessa pessoa que mandou direct hoje, eu vejo que essas pessoas mais obesas mesmo, quando elas começam a priorizar a proteína, elas têm uma diminuição muito grande da fome, né? Agora que eu comecei a comer proteína, eu quase não sinto fome, porque na verdade essa era a fome da pessoa, só que ela estava
fazendo um caminho muito ruim para chegar ali, né? Dando muita volta para chegar nisso aqui de proteína. Mas se começa o dia ela já come isso, já fica muito mais fácil. Então, eu Exato, queria... muitos pacientes se queixam no começo, né, quando eles passam a comer mais proteína, eles se queixam de inapetência, às vezes um pouquinho de náusea, né, falam assim, ai, nossa, mas aí, olha, eu comi aquele pratão de carne moída ali, aí depois, doutor, eu nem quis o lanche, não quis a janta, ai, fiquei assim meio esquisito, sem fome, porque as pessoas estão tão acostumadas a sentir fome o tempo todo, né? Que elas confundem essa sensação de saciedade, ou seja, você comeu aquilo que o seu corpo precisava, você atingiu o seu target proteico, né? O seu alvo de proteína e de nutrientes ali do dia. Então, eu acho muito interessante, porque geralmente eles me mandam, a gente faz o plano alimentar ali, e eu sempre eu falo assim, a gente tem, você tem que obedecer sua fome, se você não sentir fome, você não vai comer. Às vezes eu deixo alguns lanches, mas é de resgate, para a pessoa sentir que tem alguma coisa ali. Mas a maior parte me manda mensagem, ai, doutora, eu não vou conseguir comer o iogurte proteico da tarde. Tudo bem, né? Só que eles ficam assustados, porque eles não sentem fome. Às vezes se queixam de obstipação, que não é obstipação, né? Eles passam a ir menos vezes ao banheiro, sem desconforto. Quando há desconforto, a gente configura como obstipação, né? Quando não há desconforto, porque aquilo é tão nutritivo que o corpo absorve tudo. Sobra menos para excretar, né? Então você forma menos fezes, vai menos ao banheiro. Eles confundem também com obstipação. É muito interessante esses sintomas da mudança ali. Isso é muito legal, porque eu falo, nossa, mas então agora seu problema para emagrecer é que você não está conseguindo comer o suficiente, é uma total inversão do que sempre foi, né? Porque geralmente qual que é o problema para emagrecer? Você tem que comer menos e você não consegue. Mas se o problema virou eu não consigo comer o suficiente, ótimo, né? Porque é muito melhor do que você tentar reduzir e não conseguir, né? Então, como que você costuma orientar assim, os pacientes a aumentarem a proteína? Porque tem gente que tem um pouco de dificuldade, né? Mas o que você costuma orientar? As pessoas têm muita limitação porque a gente passou por muitos anos aí ouvindo, né, que a carne vermelha dá câncer e a gordura saturada faz mal. Muitas pessoas têm limitação com carne de porco, né? É muito interessante isso. O que eu proponho para as pessoas de começo, assim, quando elas vão começar e elas têm algum limite, porque embora seja um pouquinho diferente ali, tem algumas pessoas que quando sentam na minha frente falam assim, o que você acha de carne? Adoro, doutora, se eu pudesse comer só carne. Então é isso, né? Mas algumas pessoas não, algumas pessoas, ai, mas eu vou comer tanta carne. O que eu oriento no começo é que elas comam da mesma maneira, porém elas mudem a proporção do prato delas, né? E isso entra muito na relação proteína-energia, né? Tentando trazer mais proteína ali e diminuindo a energia na proporção, para aumentar o denominador, né? E aumentar o numerador e diminuir o denominador, para essa divisão ficar mais bonitinha. Então, uma das primeiras coisas que eu oriento para meus pacientes é assim, faça seu prato da maneira que você faria e dobre a porção de proteína. Dobre a porção de proteína. Se você costuma comer um bife, pegue 2. Pegue 2, sente na frente do seu prato, olhe bem para o seu prato e coma os 2 bifes até o final. Não encoste no resto do prato. Coma os 2 bifes até o final e pense sobre isso, né? Muitos já não conseguem nem acabar de comer a proteína ali de primeira, né? Quando tem muita resistência com a carne vermelha, a gente tenta mudar para carne mais branca, né? Com uma carne mais magra também. Mas o paladar muda muito também, né? Porque a gente vai se reencontrando essa conexão com a saciedade. E às vezes a gente até entende o que o nosso corpo precisa, o que o nosso corpo pede. Então eu tenho alguns pacientes que não queriam nem ouvir falar de carne vermelha e agora já são fãs do churrasco. Isso eu já vi assim também com algumas alunas e tal, que tinham muita dificuldade de chegar
até ali naquele mínimo, sei lá, 60, 70 gramas de proteína por dia já era uma luta, e agora elas conseguem consumir 100, por exemplo, né? Então, Uhum, acho que como tudo, assim, acho que a pessoa não deve se taxar, eu não consigo comer muita proteína. Vai tentando aumentar, que de exato. repente você vai aumentando, assim, vai se adaptando. Até a Rose perguntou quais as melhores fontes de proteína. Acho que você acabou citando aqui, né? As carnes, todos os Carnes, tipos, né? ovos, aham. É, carne vermelha, muita gente confunde, acho que carne vermelha é só carne bovina, né? Mas a carne suína também é considerada carne vermelha. A carne vermelha são as carnes de mamíferos, né? É, são ótimas fontes de proteína, ovos também são ótimas fontes de proteína. As carnes de aves também não são ruins, né? Tem uma boa fonte de proteína. Os peixes também. O que a gente tem, assim, da parte da proteína vegetal, que é uma proteína que é biologicamente não tão boa, né, biologicamente, assim, como a proteína animal, mas a gente tem, por exemplo, a soja. A soja tem uma boa quantidade de proteína e uma proteína até mais completa. Mas é aquele negócio, né? Quando a gente consome a proteína vinda da soja, é uma proteína que custa mais energia junto. Sim. Geralmente ela vem mais acompanhada de carboidrato, né? As carnes, as proteínas de origem animal, geralmente não tem essa parte da energia vinda do carboidrato. E todas as carnes são ótimas fontes. A gente tem os Sim. É. suplementos também, né? O leite, que eu sei que o leite é um alimento que você defende aí, o leite também é uma fonte de proteína boa. E das vegetais, eu acho que o maior problema realmente é a pessoa não ter muita noção ali de que, na verdade, não tem tanta proteína nessas fontes vegetais, né? Ah, eu vou Uhum. conseguir do espinafre, do feijão e tal, ou até cogumelo não é exatamente vegetal, mas cogumelo e tal. E aí, quando você vai ver, a quantidade é muito pequena, né? O próprio tofu, que em tese seria uma fonte proteica, você tem que comer ali muito tofu para dar a quantidade de 100 gramas de bife. E geralmente Exato. não. Pessoal, vou comer 2 pedacinhos de tofu de acompanhamento. Aí ali talvez não tenha nem 10 gramas de proteína, né? Uhum. Então, acho que só na questão da quantidade, né, já atrapalha. E o feijão que você Não, e tinha tem uns citado estudos aqui, aí falando, uns estudos mais modernos, falando que a gente estima a proteína pela quantidade de nitrogênio, né, que tem no composto ali. Que talvez nem todo nitrogênio que está nessa, que a gente encontra na proteína vegetal, seja proteína. Seja um produto nitrogenado que não seja proteína. Ou seja, a gente tem na conta dos vegetais ali uma quantidade que não é proteína, é apenas um composto nitrogenado. Então, isso diminui ainda mais a carga proteica, principalmente dos vegetais, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com o sim. pessoal vegetariano e vegano, que precisa prestar muito atenção É, na quantidade de proteína que ingere. exatamente. Uma coisa que eu falo que o pessoal toma um pouco de cuidado, né? Pensar assim, bom, eu estou querendo consumir proteína. Então, esse alimento que você está usando para aumentar a sua proteína, ele tem que ter mais proteína do que outras coisas. Então, assim como o pessoal confunde, o feijão. Não, o feijão tem mais carboidrato do que proteína. Ou às vezes também a pessoa pensa, o queijo vai ser minha fonte de proteína. Bom, o queijo ele tem mais gordura do que proteína. Então, eu tenho alguns seguidores assim que até começaram a fazer low carb, mas eles não se atentaram muito à questão da proteína. Então eles descobrem que mesmo fazendo low carb, eles não estavam comendo tanta proteína, porque eles focam em comer mais linguiça, queijo, outras coisas ali. E quando vê, na verdade, a proteína não está muito alta, né? Então, acho que assim, sempre a gente ter atenção se realmente você está colocando fontes de proteína ali no seu dia. Não sei se você já viu essa situação assim da pessoa tá comendo pouco carboidrato, mas ela come um monte de coisa que ela acha, às vezes até amendoim, a pessoa acha que pasta de amendoim é fonte de proteína e tal, e na Uhum, verdade a não é pasta de tanta. amendoim é um. Deixa eu ver se vem alguma pergunta aqui. O pessoal fala que comer fígado de galinha, as vísceras são uma ótima fonte também de proteína, né? De proteína e de nutriente, né? Com Junto aí certeza. vem muita coisa. O Sidney comentou como bater a cota de proteínas fazendo jejum intermitente. Ao consumir bastante, não consigo comer a próxima refeição.
A gente tem essa coisa e às vezes não bate muito, né? Sim. A gente tem, inclusive, resultados muito bons de fisiculturistas que usam jejum intermitente, usam cetogênica, né? E tem uma resposta muito boa. Mas realmente, para pessoas assim que não são esportistas, a gente não orienta o Omio a Day, né? O OMAD por muito tempo, que seja uma estratégia de exceção ali, né? Às vezes uma vez por semana ou 2 vezes por semana para a gente conseguir manter essa meta proteica por mais tempo do seu tempo, né? As pessoas precisam perceber que assim, o que elas fazem um dia não tem não é o que vai dar o resultado no todo, né? Então, um dia que você não atinge o seu ponto proteico ali, o seu target proteico, não é o que vai te prejudicar em tudo, né? É o que você faz a maior parte do tempo. Então, se na maior parte dos dias você consegue atingir seu target proteico, escolhe alimentos ricos e densos nutricionalmente, tá tranquilo, porque eu sei que tem pessoas que gostam, assim como eu sou uma pessoa que gosta de pelo menos uma vez por semana fazer um jejum de 24 horas e fazer uma refeição só por dia. Né? E isso eu uso porque eu gosto da clareza mental que me dá, eu me sinto melhor, um ritual que eu gosto de passar, né? Mas não é o que eu faço a maior parte dos meus dias, não é o que Sim. a minha norma, né? Deve ser uma exceção. Então, nesse caso dos jejuns de 24 horas, o Omio a Day, dá para fazer, mas tem que ser uma exceção, tem que prestar atenção para. E tem que ver se você está tendo resultado. Se você está fazendo e não está vendo resultado, não está funcionando para você, né? A gente tem que respeitar o individualismo da pessoa também, cada um é cada um. Sim. Se você está fazendo e está tendo resultados, está gostando dos resultados, continue. E o que eu costumo falar assim é que quanto mais peso a pessoa tem para perder, né, talvez menos importante ela bater exatamente essa meta proteica. Agora, quanto menos peso ela tem, que A é muito gente usando a comum. meta proteica para a saciedade, né? Se ela está atingida com uma refeição e você tem coisa ali para perder, eu não vejo problema. Agora, o que eu vejo de repente uma pessoa perdeu 30 quilos fazendo muito jejum. Só que quando ela já tá com 60 quilos, por exemplo, aí de repente fazer tanto jejum e comer pouca proteína pode já reverter, assim, no sentido de não fazer tão bem quanto fazia antes. E de repente Sim, e até isso começar a fazer acontece, um viu, pouco Felipe? mal. Acontece muito. Eu recebo toda hora no meu direct, principalmente mulheres, falando que já atingiram o peso e aí estão jejuando e agora não menstruam mais e o cabelo Sim, caindo, né? Isso são sinais do seu corpo que você sim. está exagerando, né? É, O ser humano tem um pouco disso, né? Às vezes o negócio está sim. funcionando, ai, agora eu vou para a cabeça, não vou comer nunca mais, né? Então a gente precisa se entender, precisa. E eu acho essa beleza que quando a gente se alimenta de uma maneira nutritiva, vem essa clareza mental, vem os resultados, e a gente tem que tirar esse tempo para respirar fundo e pensar: isso aqui está funcionando para mim? Eu preciso mudar? Às vezes a gente precisa mudar a estratégia. Você pode vir de uma estratégia de sucesso aí por muito tempo e de repente precisar mudar a estratégia. Gente, isso é a É. vida. A vida traz Então, desafios. por É exemplo, assim. eu tenho várias moças assim que falam: "Ah, eu emagreci fazendo bastante jejum, agora meu objetivo é ganhar massa magra". E aí a pessoa quer manter jejum de 24 horas, só que ela Tá? não Consegue. consegue comer muita proteína, não consegue comer muito e quer ganhar muita massa magra. Vai ter que mudar um pouco, né? Então aí Exato, vai exato. adaptando. Ah, alguém perguntou quem não tem vesícula, muita carne vermelha, a digestão é mais lenta. Eu queria Não. só fazer um comentário aqui que quando o pessoal pensa em carne vermelha, a gente sempre generaliza muito, né? E o problema de quem não tem vesícula talvez seja que a É a pessoa gordura. não lida tão bem com determinada quantidade de gordura. E aí é individual, né? Às vezes a pessoa até vai se adaptando com o tempo. Uns aguentam mais gordura, outros menos, ou precisa de um tempo para ir aguentando mais gordura. Mas existe carne vermelha magra e carne vermelha gorda. Existe carne branca magra e carne branca gorda. Então, sei lá, se a pessoa come uma sobrecoxa de frango,
vai ter mais gordura do que um patinho de carne vermelha. Exato. Então, a questão é muito mais o percentual de gordura que você tolera do que a cor da carne, né? Tem muito essa coisa da carne vermelha, né? A gente tem vários cortes de suínos também que são bem magros, né? E a gente tem esse negócio de carne de porco, é cheia de gordura, e não é verdade, né? A parte da vesícula, a vesícula biliar é como se fosse uma bexiguinha ali que ela fica guardando os sais biliares. Os sais biliares vêm do colesterol, aquele que só faz mal, olha só. Mas ela fica ali coletada e esse sal biliar, ele ajuda a emulsificar a gordura para ficar mais fácil de a gente absorver no intestino, né? Quem não tem a vesícula continua produzindo sais biliares. Tá? Não é porque não tem a vesícula ela só armazena, ela não produz. Então, quem não tem a vesícula continua produzindo. O que acontece é que você não tem aquele meio de coleta, então você não consegue mandar uma porção tão grande de sal biliar como era antes, mas é adaptável. Né? As pessoas que retiram a vesícula, no começo elas podem ter um pouquinho mais de intolerância aos alimentos gordurosos, mas isso tende a ter uma adaptação conforme você vai passando o tempo, o corpo se adapta. Tá? A digestão das carnes, a digestão da proteína, no caso das carnes, ela é mais dependente das enzimas pancreáticas, né? As proteases. E as enzimas pancreáticas são proteínas, né? São produzidas ali no pâncreas. E isso também é adaptável. Por isso que a gente tem, às vezes, pessoas que comem carne, ficaram por muito tempo sem comer carne vermelha e no começo tem uma certa dificuldade. Porque como o corpo se acostuma ali com a demanda, a produção de enzimas pancreáticas pode estar diminuída. Mas isso, de acordo com a demanda, o corpo vai se adaptando e aumentando essa produção de enzimas pancreáticas, né? Dependendo da sua ingestão, dependendo de como você come. Se você é uma pessoa que come a toda hora, seu pâncreas vai estar preparado para mandar pequenas porções o tempo todo. Se você é uma pessoa que não come menos vezes por dia, porções maiores, ele vai estar preparado para mandar uma quantidade de enzimas pancreáticas um pouco maior. Então, é isso, gente. Quem tem vesícula pode continuar comendo gordura, não é uma restrição aí. E o pior é que é assim, né? A pessoa tem o cálculo de vesícula e a gente já sabe que o cálculo de vesícula é causado pela baixa ingestão de gordura. Porque o que acontece? A bile fica ali parada, ela vai se depositando e vai formando o cálculo ali. Porque você manda pouca bile para o seu intestino. Aquilo lá deposita e forma o cálculo. Então a gente já sabe que as pessoas que comem pouca gordura já têm o cálculo. Aí elas tiram a vesícula e são orientadas a comer menos gordura ainda. E aí é uma desgraça. Porque aí é só no carboidrato. Dificilmente a pessoa fala, come mais peito de frango. Deixa eu só rapidinho aqui algumas últimas perguntas. Até uma bem engraçada aqui, porque esses dias eu até postei nos meus stories que tem um exercício novo que eu tô fazendo ali, que você vai tentando fazer, você não entende direito, você vai tentando, aí de repente uma vez você consegue, e aí você consegue fazer, né? E aí eu fiz uma analogia com várias pessoas que leem meu perfil, leem sobre o PE, mas não conseguem entender ainda direito, aí de repente entende e deslancha, né? E aqui a pessoa está quase chegando nisso, que ela perguntou assim, o ideal então é emagrecer e ao mesmo tempo melhorar a ingestão de proteína? E na verdade, melhorar a ingestão de proteína é o que vai fazer você emagrecer. Então não é que, então além de emagrecer tem que comer proteína. Não, você tem que comer proteína para emagrecer. Para emagrecer. Então isso que vai te ajudar nisso. Como a carninha de vocês em paz, gente. Uma outra pergunta que veio aqui para mim, que é quem fez a bypass gástrico, a absorção da proteína é muito prejudicada? Pode ser. Os resultados da bariátrica são muito variáveis,
né? Porque depende de como você é, depende do qual segmento ali do intestino foi adaptado. Então, nós temos pessoas que se adaptam muito bem ao bypass e temos pessoas que sofrem com déficits nutricionais difíceis de tratamento, principalmente de micronutrientes, mas também de proteína. A ingestão de proteína fica difícil. E já é difícil a gente comer bastante proteína. Quando você tem o estômago diminuído e o intestino encurtado, o negócio fica mais difícil ainda. Mas não é impossível, é uma adaptação, geralmente precisa de acompanhamento, mas isso é uma coisa que eu falo. Você acha que bariátrico tem que comer mais proteína? Eu acho que deve. Eu acho que deve. Eu acho que todo bariátrico deve procurar uma ingestão mais baixa de carboidratos, menor de energia, né? E procurar mais nutrientes, porque a absorção de nutrientes dele aí foi encurtada. Ele perdeu um pedaço do intestino dele ali que estava absorvendo nutrientes. Então, a preocupação maior de uma pessoa que fez bariátrica é comer com uma densidade nutricional o maior possível, a maior parte do tempo, para a gente evitar os déficits nutricionais e o reganho de peso. Porque como fica difícil comer essas coisas como carne e tal, eles acabam comendo muita, né, docinho, bolacha, pão, e aí são coisas que tem poucos nutrientes, ou seja, já é um problema, e às vezes a gente cursa com reganho de peso, que aí é o fim da linha de você se submeter a uma cirurgia tão mórbida, né? Assim, arriscar tanto a sua vida e de repente se ver de volta, né? No ponto inicial. Então, sim, acho que todo bariátrico tem que cuidar e tem que prestar muita atenção na densidade proteica do que ele come. Com certeza o bariátrico, eu acho assim, na dúvida, come mais proteína, né? E com certeza o bariátrico consegue comer uma quantidade boa de proteína se ele se esforçar para isso. Eu não digo nem, nossa, eu tenho que aguentar comer sem fome. Não, se esforçar no sentido de, deixa eu tentar adicionar mais proteína, deixa eu tentar então fazer uma carne com um molhozinho, deixa eu então comprar whey protein, deixa eu fazer isso, fazer uma panqueca proteica, fazer receita com whey. Então fazer um bolo com whey. Tá bom, é uma maneira de você... e até eu tenho uma live com a Neide, ela tá aqui assistindo, que ela é bariátrica. A Neide é incrível, eu falo com ela sempre. E ela consegue comer muita proteína. E o que ela me fala, que eu acho muito bacana, é o seguinte: como eu sei que eu tenho uma capacidade menor de comer, por causa da cirurgia, então eu tenho que escolher mais atentamente o que eu como, né? Exato. Como assim, é como se você tivesse pouco dinheiro. Então você não pode gastar em futilidade. Você tem que gastar no que você precisa. Então, justamente por causa disso, o bariátrico tem que focar no que ele mais precisa, já que ele não vai conseguir comer tanto quanto antes. Mas eu acho que se esforçando, dando um jeito, eu já tive até uma bariátrica que comia pouquíssimo. Aí um dia ela descobriu que comendo peito de frango desfiado com molho de tomate, ela comeu 120 gramas de proteína no dia, assim. Ela ficou comendo aquilo meio que o dia todo e foi. Então, nessa live que eu fiz com a Neide, tem lá no meu perfil, ela contou ali com mais detalhes o que ela faz para comer mais proteína. Podem até olhar o perfil dela, né? Mas tem jeito, assim, né? Com certeza o bariátrico consegue comer mais proteína e se ainda não está conseguindo, vai tentando que uma hora você consegue aumentar essa quantidade. O grande problema é que eu conversei isso com a Neide hoje, não é a orientação que eles recebem. Que depois que eles fazem a bariátrica, eles recebem a orientação de evitar carne, porque no começo, realmente a gente pode ter problema de engasgo, né, de parada da carne no estômago, no neoestômago, né, no estômago pequenininho. Então, eles têm uma orientação ruim, eles têm essa orientação de comer a toda hora, coisas mais líquidas. Então, fica nisso, né, já tem uma orientação ruim, realmente tem uma restrição ali física, né? Uma restrição porque o estômago foi diminuído, mas ao longo do tempo as pessoas precisam realmente reaprender a comer e priorizar a proteína, estudar maneiras de apresentação nova, isso que você falou. Eu oriento muito para os meus pacientes bariátricos a carne bem assada, músculo principalmente, deixar ali na panela de pressão, deixa até aquilo ficar
bem molinho, quase um purê de carne mesmo. Fica quase que um creme. E aquilo eles aceitam bem. Você vai comendo várias vezes ao dia e vai se adaptando, né? E Sim. é exatamente isso que você falou. Você não tem dinheiro ali para o bariátrico, ele tem que escolher com e isso é um negócio que eles também não recebem de orientação, né? Eles acham que depois da Sim. bariátrica eles não precisam se preocupar mais, porque o emagrecimento virá, porque eles não conseguem comer mesmo, né? Só que quando eles chegam num momento em que eles se veem desnutridos, e acontece muito, né? Eu, inclusive, agora tenho um paciente com bariátrica que desenvolveu um hiperparatiroidismo por causa da absorção. Ele não consegue absorver o cálcio, né? E aí ele começa a consumir o cálcio do osso. E isso leva a um hiperparatiroidismo secundário. Ou seja, a gente precisa se preocupar muito com o que come, tudo. E é o Sim. contrário do que eles pensam. Eles pensam, depois que eu fizer a cirurgia, eu não preciso mais me preocupar com comida, porque eu não vou É, conseguir comer contrário. mesmo, né? Só que é o contrário. Inclusive aqui tem a Neide e a Estela também, são duas bariátricas que comem mais proteína do que a maioria das pessoas come. Então, às vezes, tem até pessoa que não fez bariátrica que, eu não consigo comer mais do que você tem que Ah, comer hoje de consegue, proteína. ó. Cisne Então, negro, são dois cisnes negros aí. então se essas bariátricas aqui conseguem comer 120, 130, às vezes 150 gramas de proteína, você também Você consegue. também consegue. Então, Exato. a última pergunta aqui para a gente finalizar, se alguém perguntou qual que é a porcentagem ideal de proteína para emagrecer. Uma coisa que eu falo muito é a gente fugir um pouco dessa ideia de qual a quantidade exata para emagrecer, né? Eu sempre falo, começa tentando aumentar a proteína que você come, que você deve comer pouco. Então, às vezes, você fala, não, tem que comer 2 quilos por quilo, 2 gramas por quilo de peso. Aí a pessoa calcula aquilo e fica muito assustada, porque é dobrar as É vezes que ela muito. come, ou É. até mais. Mas eu sempre falo, tenta comer mais do que você come hoje, né? Para começar. Eu até fiz um post que tem uma escadinha ali, né? O primeiro degrau seria 1 grama por quilo de peso, que de repente tem gente que, mas isso é pouco, mas muita gente não chega nem ali. Sei lá, você tem Sim, 70 muita gente. quilos e não come nem 70 gramas. Então, todo mundo que está aqui vê seu peso e tenta chegar nesse. Esse é o primeiro degrau. Aí, segundo degrau, eu falo, chegar num 100 gramas de proteína, que é uma quantidade razoável para a maioria das pessoas. E o último degrau seria por volta de 1,6 gramas por quilo de peso, né? Que é o que, vamos dizer assim, chegando a isso, você tem todo o benefício de ganho de massa muscular, preservação, etc. Mas sem preocupação também de ultrapassar isso, né? Principalmente moças mais leves, assim, conseguem ultrapassar isso fácil. Não é pra gente ter Uhum. medo de ultrapassar isso, né? Não. Eu não sei como que você vê com seus pacientes a coisa da quantidade de proteína. Eu geralmente oriento isso mesmo, que eles prestem atenção no que eles comiam antes, né, da parte proteica, e que aumentem isso e vão percebendo. Eu geralmente não faço essa parte de pesagem, porque eu acho que fica um pouco ali uma coisa meio amarrada, mas tem pessoas que gostam. Né? Quando o paciente gosta, fala assim, ai, não, mas eu quero saber o quanto de proteína que eu tenho que comer. E aí a gente começa, geralmente, com 1 a 1,2 grama quilo, né, por peso, por dia, porque é isso que você falou, geralmente eles vêm comendo muito pouco proteína. Sim, E já é uma. Às vezes é ali 0,8, né? Às vezes nem chega sim. nisso, muita proteína de origem vegetal, né? Então, geralmente eu começo assim. E eu ofereço para eles como se fosse uma experiência. Falo, gente, olha, hoje no almoço faz um prato só de carne. Vê aí quanto você não consegue. Faz, sei lá, 500 gramas de carne e vê aí quanto você consegue comer. Se não conseguir comer tudo, acabou, deixa para o resto da janta, né? Um dia de experiência ali. Então você viu, o que eu aguento comer é meio prato de carne moída. Então vamos começar daí, né? Meio prato de carne moída, vamos acrescentar algum vegetal que você gosta. Só que essas outras coisas vão ser secundárias. A maior parte do seu prato tem que ser da proteína, da parte nutritiva. E aí a gente vai adaptando. Falei que aquela era a última, mas o que é importante, porque é uma dúvida muito comum, né? O que significa dizer que 100 gramas de carne não são 100 gramas de proteína, né? É que é o seguinte, você tem o bife ali de 100 gramas. Aquilo ali não é só proteína, tem muito mais coisa ali do que proteína. Então, num pedaço de carne tem
Tem água, tem fibras musculares, tem gordura. É só você imaginar o seu braço, por exemplo. Ali não tem só proteína, tem um monte de outras coisas. Então, em 100 gramas de carne, você vai comer muito mais do que só proteína. Então, aquilo não é uma totalidade de proteína. O que para ser proteína pura, seria tipo a proteína isolada da carne, né? Que é tipo o beef protein, ou whey protein, que é a proteína do leite, mas em 100 gramas de carne, peixe, frango, vai ter por volta de 20 a 30 gramas, porque ali tem outras coisas além da proteína, né? Essa dúvida é muito comum, né, das Essa pessoas. dúvida é muito comum e as pessoas se atrapalham muito. E é geralmente assim, um quarto daquilo é proteína, né? De 20 a 30 gramas ali, 25 gramas de 100 gramas. Tem pequenas diferenças, né? Para carne vermelha, para peixe, mas isso aí também é a cereja do bolo, né? Sim. Mas é muito importante as pessoas perceberem que, eu tenho 50 quilos, para eu chegar no 2 é 100 gramas. Não é 100 gramas, não é um bife de 100 gramas, né? É, É muito mais que isso, é 400 gramas de é. carne, talvez. Então, isso é muito importante da gente lembrar mesmo. Ah, eu esqueci de falar também de vitaminas e minerais, né? Que na carne também tem bastante vitamina, bastante mineral, então tem nutrientes ali além da proteína. Bom, queria agradecer sua participação, Eu que foi bem agradeço legal. muito. E se Estou à você quiser deixar disposição. um recado final aqui pro pessoal. Eu agradeço muito todo mundo que assistiu aí. Eu estou à disposição ali no meu Instagram, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, mande lá para mim que eu respondo. Tenho conseguido responder tudo. E comam a carninha de vocês, é isso, a proteína é nosso maior alvo nutricional. E junto com os alimentos que são ricos em proteínas, são alimentos que são ricos em micronutrientes, vitaminas, sais minerais, para a gente ver como esse é um casamento da natureza, botou ali junto tudo que a gente precisa, que é a proteína e os Sim. minerais estão ali. A gente não pode ter medo disso, gente. Isso é que vai trazer a saúde pra gente. Não tenham medo da proteína. Até às vezes me perguntam, mas por que você não fala mais das vitaminas, dos minerais? Aí eu falo, Você tá é que não tranquilo, né? precisa. Se você Exato. mirar na proteína, você já está Tá tudo acertando lá. isso. Você acerta Maravilhoso, né, praticamente gente? tudo quando você mira na proteína, né? Então, bom, avisar o pessoal que toda quarta eu vou fazer uma live agora. Essa foi a primeira Muito edição legal. aqui. E eu vou deixar o perfil da doutora ali na descrição da live. Tem gente perguntando, o nome dela é doutora Regina Regina Nogueira, né? Nogueira. Mas eu vou deixar salvo, até nos meus stories também tem lá o perfil dela marcado. E eu também estou aqui à disposição, eu sempre respondo perguntas na caixinha, tem gente que perguntou da quantidade de proteína, tem alguns posts que falam sobre isso. Bom, pessoal, é isso. Obrigado, doutora, e até a Maravilha, próxima. gente. Boa noite. Boa noite, Felipe. Obrigada, viu? Beijo para todo mundo. Tchau.